Olá, tudo bem? Pessoal, estamos aqui então na nossa sequência de webinars que estamos preparando para os brasileiros que querem investir, morar nos Estados Unidos, aí, principalmente na região da Geórgia e da Flórida. Aí. Estamos aqui hoje para a gente falar sobre a parte de abertura de empresas, né? Como funciona a parte contábil, os contadores, como eles atuam, as diferenças que são entre Brasil e Estados Unidos para se abrir uma empresa, como que são as regras, né? Estamos aqui hoje nada mais, nada menos do que com o Edson Teles, da WiseTax, que é nosso parceiro da Câmara do Comércio, da BAC aí. E, Edson, é um prazer estar aqui com você. Por favor, conte para a gente aí, brevemente, aí, sobre a sua área de atuação e o que você faz aí. Poxa, obrigado, Rogério. É um prazer participar não só aqui do webinar, mas participar do BAC, né, da Câmara de Comércio aí do Southeast aqui dos Estados Unidos, e poder fazer parte aí do time e colaborar de alguma maneira para o desenvolvimento aí não só da nossa região, mas o desenvolvimento dos brasileiros, né, que buscam investir e ter os seus negócios e propriedades aqui nos Estados Unidos. O WiseTax é uma empresa de contabilidade que está sediada no sul da Flórida, em Deerfield Beach, e nós hoje já temos atuação aí em alguns estados como Flórida, Geórgia, Massachusetts, New Jersey, Nova York, dentre outros, Califórnia, as Carolinas, né, Carolina do Sul, Carolina do Norte, dentre outros pequenos estados, basicamente onde as comunidades brasileiras estão estabelecidas. Então, prestando um serviço de contabilidade, de declaração de impostos e de consultoria em desenvolvimento de negócios em geral para a nossa comunidade brasileira. Acho que a primeira coisa que um brasileiro, quando vai, um empresário, um investidor, quer colocar um negócio, abrir um negócio nos Estados Unidos, assim, qual seria o princípio de tudo, aquela parte básica, o passo a passo para abrir uma empresa nos Estados Unidos? Fala para a gente aí, para entender qual que é a diferença aqui do Brasil, por favor aí. Os primeiros passos que a gente aconselha, né, que a gente dá direcionamento para investidores não residentes, né? É bom sempre ressaltar que existe uma diferença grande entre quem pretende montar, construir o seu negócio aqui nos Estados Unidos, mas não é um residente fiscal, não reside nem fisicamente, nem tem a residência fiscal nos Estados Unidos, e a diferença de quem é residente fiscal. Então, hoje, de forma geral, eu vou falar aqui sobre os passos, responder essa pergunta com esses passos para você formar a sua empresa. O passo a passo serve para os dois casos, tanto para o não residente e para o residente, e o que faz essa diferença, no final, é a forma com que a gente vai emitir, né, vai preparar a contabilidade e o imposto de renda desse não residente e residente, tá? Então, basicamente, primeiro passo, escolher o estado, né? Você ter ali definido aonde você quer abrir a sua empresa, aonde você quer iniciar ali o teu negócio para operação, tanto de empresas convencionais, quanto para uma operação de aquisição de propriedades e construção de patrimônio ou proteção de patrimônio. O segundo passo, a seleção da estrutura jurídica, né? Que é definir ali qual tipo de empresa enquadra melhor no teu tipo de negócio. Tá? E aqui nós temos, basicamente, duas estruturas jurídicas. A estrutura da corporação, né, que é uma corporation, ou a estrutura de uma Limited Liability Company, que é uma LLC. Né? Se a gente traduzir isso, levar isso para o Brasil, seria como uma LTDA, né, a limitada, empresa de responsabilidade limitada, tá ok? Uma vez que passa essa escolha, a gente vai escolher o nome da empresa. Em alguns estados, a gente pode fazer o registro do nome antecipadamente à aplicação propriamente dita. E em outros estados, a gente faz uma averiguação se aquele nome já não está ocupado e aplica logo na sequência, tá? Depois disso, então, fazemos o registro, né, da empresa. A partir do registro da empresa, com o registro já consolidado, o Estado dando a aprovação que essa empresa está apta para operar, a gente faz a aplicação do EIN junto à Receita Federal. Então, a aplicação do EIN nada mais é, também fazendo aqui uma comparação, é o CNPJ, é o número de registro de impostos daquela empresa, ok?
Então, a gente faz a aplicação do EIN, prepara a documentação interna da empresa. Então, como a gente tem duas estruturas, eu fico olhando para o lado aqui, porque vocês estão na câmera desse lado, tá? Então, eu fico tentando falar, olhando para a câmera e olhando para vocês, então, fico meio que me movimentando, tá? Então, pensando naquelas duas estruturas que eu falei, a corporação, a gente prepara uma documentação chamada bylaws, e para a LLCs, a gente prepara uma documentação chamada Operating Agreement, que nada mais está traduzindo e deixando de forma didática, o documento que rege as instruções para aquela empresa, quem são os sócios, qual o percentual de sociedade, quais são os direitos e deveres dos sócios, em caso de falecimento, a sucessão, como que a empresa deve agir de acordo com aquelas regras que são definidas ali. E, por fim, né, pode ser feito em paralelo, a aplicação de licenças ou permissões, né, cada estado, para cada tipo de setor, tem a sua licença ou a sua permissão, e a sua conta e a abertura da conta empresarial, né, que hoje já temos aí um pouco de facilidade de abrir contas bancárias em alguns bancos de maneira totalmente online, né, sem que o proprietário da empresa precise estar fisicamente para fazer o KYC, né, que é o Know Your Customer. Então, hoje a gente já consegue alguns bancos como o BB América, Itaú, o próprio Citibank, já tem aí um processo de cadastro de clientes totalmente digital. E muito se fala em LLC e Corporation, né? Você até comentou que são essas duas opções mais usadas aí. Quais são as diferenças entre elas, Edson? Quando eu devo decidir abrir uma Corporation ou usar uma LLC? Explica um pouco mais sobre isso. A definição, a opção, tanto por uma corporation ou por uma LLC, ela sempre vai depender do objetivo, né? O que se pretende fazer com essa empresa. E tentando, de novo, vou sempre tentar fazer isso de forma bem didática, porque se eu entrar na sopa de letrinhas e na techniquez aqui, fica mais complexo para quem nos escuta. Então, de forma bem básica, o que eu sempre sugiro, uma corporação é mais para aqueles clientes que pretendem ter sócios, resumindo, é uma estrutura um pouquinho mais complexa do que uma estrutura como a LLC. E o que isso quer dizer? Uma corporação, se eu penso em ter sócios, se eu penso em vender ações, em ter investimento anjo ou buscar investimento de outros investidores, uma corporação ela é a melhor opção para quem tem esse tipo de vontade, tá? Ou para quem quer desenvolver negócios que envolvam esse tipo de gestão, buscando investimento ou buscando sócios, parceiros. Já uma LLC, ela é uma estrutura um pouquinho mais flexível, né? Você tem aí a possibilidade de tributar ela como aqui é chamado de pass-through, ou toda LLC, basicamente, ela é uma entidade separada do sócio. Então, tudo que acontece dentro dessa LLC, seja de perdas, seja de lucro, é transferido ali para, fiscalmente falando, né, na parte fiscal, ela é transferida diretamente para os seus membros / sócios. Então, se ficou claro, vocês me falem, senão eu tento responder um pouquinho mais, de forma mais técnica, mas basicamente é isso. São duas estruturas, uma com estrutura um pouco mais complexa, a outra com estrutura um pouco mais flexível. A forma tributária de cada uma também difere. Em uma corporação, você tem a tributação de duas camadas, onde é tributado o lucro bruto na corporação, e se houver distribuição de dividendos, também é tributado lá no imposto pessoal dos seus sócios essa distribuição, tá? Mas só tributa o dividendo quando há distribuição, senão a gente tem aqui nos Estados Unidos inteiro, as corporações são tributadas em 21% sobre o lucro bruto, tá ok? Já numa LLC, se for uma LLC single member, nós temos a figura do Schedule C, né, que é o imposto transferido integralmente para o sócio, e ele vai arcar com essa responsabilidade baseado no Self-Employment Tax, que é o imposto de autônomo, mais a faixa tributária que a gente chama de tax brackets, que é uma faixa que varia de 0 a 37% de imposto, baseado, lógico, na escala ali de rendimentos que essa pessoa individual, que essa pessoa física tem. O Edson, na primeira
no início, aí na primeira parte, você falou um pouco já sobre a LLC, a Corporation, e até falou um pouco sobre o EIN. Explica um pouquinho mais detalhado para a gente aí a importância do EIN para as operações nos Estados Unidos. O EIN ou o IAN, ele é o número de identificação que gera ali o número, é como se fosse o nosso CNPJ aí no Brasil. É o número de identificação de pagamento, de declaração de impostos da sua empresa. Então, esse número ele é importantíssimo, porque sem ele você não consegue, você precisa dele para abrir conta bancária, para fazer contratação de funcionários, para registrar a sua empresa no estado ao qual ela está operando, para registrar todas, se você compra e vende produtos sem o IAN, você não consegue registrar a autorização para compra e venda, né, que é o Sales Tax Certificate aqui nos estados. Então, o IAN é um número mais importante da sua empresa, tá? É com ele que você consegue aí estar em compliance com o Estado e em compliance com a legislação fiscal federal. Edson, muito legal. Realmente, quando a gente está falando de dolarizar uma parte do nosso patrimônio, a gente está falando de uma mudança de cultura, no modo geral, né? Uhum. E estamos falando também em gastar em dólar, converter o real para o dólar. E existe, ou quais são os custos estimados aí para eu poder abrir uma empresa nos Estados Unidos? Seja começar algo do zero ou levar o meu negócio daqui para os Estados Unidos, como funciona isso aí? Vamos lá, esse é um tema bastante perguntado, tá, Gabriel? A gente atende aqui tanto os clientes internos, né, falando nacionalmente aqui nos Estados Unidos, como clientes que vêm, né, de outros países, não só do Brasil, buscando iniciar a operação aqui, tanto no estado da Flórida, onde a gente tem o nosso escritório físico, quanto nos outros estados que nós atendemos. E eles sempre me perguntam essa questão: qual é o custo inicial para eu montar o meu negócio e quais são os custos de manutenção? E isso é muito importante para qualquer empresário, seja um empresário, voltando ao argumento a resposta que eu dei lá no comecinho, tanto aquele empresário que pretende abrir uma empresa para operar um negócio, ter funcionários, etc., quanto para aquele que quer uma empresa para proteção patrimonial, para dolarização, para compra de patrimônio, né, aquisição de patrimônio. Então, nós temos aqui taxas iniciais. Cada estado tem a sua regra, tá? Cada estado tem as suas taxas de registro de empresa, tem as suas taxas para emissão de documentação. Então, começando com a taxa de abertura de empresa, a gente tem ali taxas que variam de $50 até $725 para abertura, tá? Até a taxa de registro inicial. Além dessa taxa de abertura, nós temos o IAN, que qualquer pessoa pode solicitar ali, o dono da empresa ou alguém que trabalha pela empresa pode solicitar no portal da Receita Federal de forma gratuita. É lógico que tem que ter o conhecimento de todos os itens, né, que estão sendo preenchidos lá, mas não há cobrança. E normalmente as empresas, tanto as empresas de contabilidade quanto empresas que fazem aplicação para registro de empresas, o IAN está composto dentro desse pacote, que é o tempo que se gasta lá para fazer. Nós temos o Operating Agreement ou o Bylaws, né? A gente também já falou disso, o Operating Agreement para LLC, o Bylaws para corporações. As empresas que produzem esse tipo de documento, eles cobram, né? Varia aí uma cobrança de $150 a $500, podendo ser mais, podendo ser menos, dependendo do tamanho e da complexidade da formação desses documentos. Temos a figura ali do agente registrado, que é um ponto que é bem difícil de colocar isso na cabeça, principalmente dos investidores. Quando você está abrindo uma empresa onde você não tem o endereço físico, tá? Você está abrindo uma empresa que ela não existe fisicamente naquele estado. A figura do agente registrado, ela é obrigatória. O que é esse agente registrado? É você comprando o direito ou espaço digital, tá? E a responsabilidade de receber comunicação fiscal e federal e estadual naquele endereço. Então, você paga, algumas empresas vendem esse serviço, e aí você paga para poder registrar a sua empresa sem que você esteja fisicamente presente lá. Isso varia também de $50 a $300, a depender do estado, tá ok? Os custos com licenciamento, existe uma... A gente precisa
é sempre necessário analisar caso a caso, mas existem licenças que custam $50, e aí o limite do valor de licenciamento, eu vou dar um exemplo de um cliente nosso aqui que está tirando a licença de MSB, que é o Money Service Business, né? Ele é uma licença que permite com que essa empresa possa operar dinheiro, vender dinheiro, né? Então, eu tenho dólar, estou vendendo, trocando por real, ou operando real, trocando por euro. Então, essa licença permite que essa empresa possa fazer isso. E esse tipo de licença, ele começa em $2.500. Então, sempre analisando cada caso a caso, a gente faz as avaliações e busca os parceiros que vão entregar os serviços aí dedicados, e o serviço de licença é bem específico esse negócio. Então, para resumir, se a gente estiver falando aqui de uma empresa convencional, a gente costuma chamar aí de startup, vai começar um projeto inicial, você vai gastar aí, você pode considerar um investimento mínimo de $900, tá? Para você fazer o registro da empresa estadualmente, já incluindo a taxa do estado, mais o EIN. Agora, antes a gente tinha a figura do BOI Report, que era aquele report que precisava ser feito por Departamento de Crimes Financeiros, o FinCEN, que está temporariamente, de 15 dias para cá, está temporariamente suspenso a obrigatoriedade de enviar esse relatório. Então, mesmo aqui na WiseTech, mesmo ele não estando obrigatório, nós sugerimos e deixamos aqui engatilhado já o formulário feito, para assim, caso essa obrigatoriedade volte, a gente já tem tudo pronto. Então, a gente inclui isso dentro do trabalho, do escopo de desenvolvimento de redes da empresa. Então, recapitulando, registro da empresa, o EIN, o BOI Report. Se a empresa estiver sendo aberta no estado onde nós temos presença, nós mesmos somos o agente registrado. E se estiver fazendo o registro em outro estado, a gente tem que incluir ali, validar caso a caso qual é o custo de um agente registrado naquele estado. E aí, finalizando isso, a gente já entrega todo o pack de documentação na mão do cliente para que ele possa dar início à sua operação. Edson, passa para a gente aí, informa a gente quais são os principais obstáculos, os principais desafios que um empresário ou investidor brasileiro vai enfrentar quando ele tiver querendo iniciar um negócio novo ou levar uma operação dele aqui para os Estados Unidos. Assim, aquela uma que chega aí é um choque mesmo, é um desafio grande que muitas das vezes, se ele não assistiu esse vídeo aqui, ele vai se deparar com isso daí. Ótima pergunta, tá, Rogério? Eu costumo falar das diferenças ou das dificuldades maiores que a gente enxerga, mas no final e ao cabo é muito maior, os desafios são muito maiores do que só esses que eu quero comentar com vocês aqui hoje. Então, falando aqui de maneira de empresário para empresário, a primeira dificuldade ou desafio que a gente enxerga é a diferença cultural. Então, eu, brasileiro, nascido e criado no Brasil, sou do estado do Distrito Federal, lá de Brasília, e nós somos acostumados com um tipo de pensamento, uma carga horária diferente de trabalho, e baseados nas leis, né, principalmente nas leis trabalhistas que nós temos no Brasil, a gente acaba meio que se fechando para essa nova cultura que o empresário acaba recebendo aqui. Chegando aqui, a cultura os limites. Primeiro, que não há essa legislação trabalhista que tem no Brasil, o que já gera uma grande dificuldade para alguns. Outros adaptam rápido, mas a gente percebe uma grande dificuldade de se acostumar com essa questão. A legislação daqui também, tanto na parte de licenças, os regulamentos estaduais e federais, os permits de operação, embora algumas coisas sejam muito fáceis e rápidas, como registrar uma empresa, a gente dá o startup ali para fazer o registro, e em 5 a 7 dias a gente está com a empresa completamente formada e o cliente pode operar e já começar a sua operação, né, com a conta bancária registrada e a operação já startada. Porém, quando a gente fala de empresas que vão precisar de licenças ou de permissões para operar fisicamente, por exemplo, isso já pode levar um tempo muito maior. E aí,
muitos empresários vêm para cá com a cultura de que não, abrir uma empresa é rápido e não se atentam às questões específicas daquele negócio. E aí, achando que uma coisa que é muito rápida, que tudo vai acabar se frustrando. Exemplo prático, tá? Cliente que veio para cá, alugou um warehouse para operar um negócio de bebida alcoólica. E aí ele chegou aqui, fez a sua primeira importação, mas ele não tinha as licenças que permitiam ele tirar essa bebida do porto e levar para o warehouse que ele alugou. Então, foi o primeiro choque de realidade que ele teve. Ele teve que dar entrada nas licenças, ele teve que esperar um tempo longuíssimo, um tempo demasiadamente demorado, para conseguir liberar essa operação para tirar a bebida dele lá do porto e parar de pagar as taxas que ele estava pagando para manter a bebida lá parada. Então, esse é um exemplo de vários exemplos que eu posso dar, não só no ramo de logística, distribuição, importação, distribuição, mas em outros ramos, como operação de barbearia, por exemplo. É cliente que abriu uma barbearia e começou a sua operação e eu acho que ou mal instruído ou por falta de conhecimento, não foi na junta estadual solicitar as permissões para operar ao público, né, para você poder abrir as portas e as pessoas poderem entrar lá de forma segura e sabendo que está tudo aprovado pela cidade. Então, ele começou a operar sem essas licenças, houve uma fiscalização e ele teve o seu estabelecimento ali fechado até que ele resolvesse. Então, ficou ali 4 meses para resolver problemas com o Estado, pagando aluguel, né, perdendo dinheiro, enfim, coisas que poderiam ter sido resolvidas se tivesse uma boa instrução, um bom acompanhamento, né, daquele negócio que se pretende fazer. Um outro ponto, hoje, até com o artifício da inteligência artificial, os aplicativos e a própria comunidade brasileira, que não para de crescer aqui nos Estados Unidos, né? Hoje, um número que eu fiquei sabendo ontem, não sei se são números oficiais, mas que já passamos aí de 3 milhões de brasileiros aqui vivendo nos Estados Unidos, né? Espalhados aí em alguns estados. Então, falando sobre isso, antigamente nós tínhamos a barreira linguística, que ela existe se o teu negócio for focado para o mercado americano. Então, se você pensa em abrir o teu negócio, quer fazer negócios no mercado americano, no mercado hispano, né, que fala uma língua diferente das duas, você precisa saber falar espanhol, se você vai mexer com o mercado americano, você precisa falar o inglês, ou ter funcionários, ou contratar pessoas que tenham proficiência naquela língua para desenvolver e te ajudar a desenvolver o teu negócio, tá? Eu sou um grande defensor de que a barreira linguística não fecha portas, tá? Mas ela não deixa elas escancaradas. Então, ter a língua ou ter pessoas que dominam a língua que você pretende trabalhar é essencial, né, para o desenvolvimento do negócio. E, por fim, eu posso misturar duas coisas, que é o compliance fiscal e a construção de crédito empresarial, que é uma outra barreira que a gente vê bastante aqui. A parte de compliance fiscal é totalmente, ou eu posso dizer isso com propriedade, que é bem diferente de como a gente age, né, no sistema tributário brasileiro. Então, aqui nos Estados Unidos, o sistema tributário empresarial, ele foca no lucro. Então, você paga impostos sobre o lucro que você obtiver. Então, se a sua empresa obteve, eu vou fazer um exemplo prático, eu tenho 100 mil de faturamento, desses 100 mil eu tive 10 mil de lucro, é sobre aqueles 10 mil de lucro que eu tenho uma responsabilidade fiscal para cumprir. Seja essa responsabilidade passada para minha pessoa física, seja essa responsabilidade dentro da minha empresa, no caso da Cicorps, tá? E então esse também pode ser considerado aí uma grande barreira, como a parte da responsabilidade da construção de crédito. Então, aqui nos Estados Unidos, o crédito, tanto da pessoa física, que representa a sua pessoa jurídica, a sua empresa, ele é importantíssimo para você, para construir negócios, para obter crédito, seja o crédito bancário, crédito imobiliário com lenders, para você comprar terrenos financiados. Esse crédito aqui é o que mais traciona negócios, e sem esse crédito, ou sem a capacidade de desenvolver esse crédito, provavelmente você vai ter aí grande dificuldade, porque é completamente diferente do Brasil. Muito interessante, realmente a gente sempre bate na questão da mudança de cultura, quando fala de mudar do Brasil para os Estados Unidos, ou levar um negócio para aí. Uhum. E agora,
o nosso objetivo é dar todo o suporte, auxílio, para que o empresário consiga ter êxito ao levar o seu negócio para os Estados Unidos. Então, qual que é o tipo de suporte contínuo que a WiseTech pode oferecer para essas startups brasileiras, para os empresários que querem levar os seus negócios aí para os Estados Unidos? Poxa, obrigado pela pergunta. Hoje nós oferecemos aqui um trabalho que a gente pode falar que é um trabalho de A a Z, né? Então, nós temos serviços que atendem diversos tipos de demandas dos empresários aqui nos Estados Unidos e empresários que detêm negócios também aqui nos Estados Unidos. Eu costumo falar bastante sobre a importância da manutenção contábil da sua empresa, né? Ao longo dos anos, a gente foi muito notável assim a dificuldade que empresários brasileiros têm em manter a parte financeira da sua empresa em dias. E o que eu quero dizer com isso? Se você sentar aí com a maioria dos empresários que tocam negócios no dia a dia aqui, empresários que faturam bem, que têm uma boa, que vendem bem, que têm um bom faturamento, e você chegar para ele e falar, cara, como que tá a saúde financeira da sua empresa agora? Quanto você tem em caixa? Quanto que você tem de accounts payable? Quanto você tem de invoices a receber? Eu digo isso com propriedade, a maioria não vai saber dizer, porque não tem um gerente financeiro, ou não tem aqui a gente chama de CFO, né, que é o diretor do departamento financeiro, não tem um gerente ou um diretor de finanças, não tem alguém fazendo o que aqui nós chamamos de bookkeeping, que é a gestão contábil, né, de controlar os registros da empresa, não faz o compliance fiscal, não entende de estratégias fiscais. E respondendo a tua pergunta, o que nós aqui da WiseTech fazemos é oferecer esse pacote, um pacote de serviços que contempla praticamente tudo isso. A parte de gestão contábil, compliance fiscal, um calendário de obrigações, né, como a gente mencionou o BOI Report. O BOI, ele foi o Beneficial Ownership Information, ele foi lançado no final de 2023, colocando como obrigatoriedade a partir de 1º de janeiro de 2024. Então, a maioria dos clientes estavam perdidos, não sabia que isso era uma obrigação e que as multas dessa obrigação eram altíssimas, agora estão suspensas, mas eram altíssimas, chegando a $500 de multa diária para quem descumprisse essa regra. Então, esse é um dos nossos papéis, por exemplo, de trazer essas responsabilidades, de trazer essas obrigações, um calendário que houver de responsabilidades para a sua empresa e te ajudar a se manter em dia e em compliance fiscal. Nós também, aqui na WiseTech, nós temos uma solução proprietária, né, nós desenvolvemos in-house uma solução de bookkeeping onde a gente consegue acompanhar no mês a mês as informações, o caminho que a empresa está seguindo, quantidade de faturamento, com relatórios, com um diagnóstico bem completo da empresa, o que nos ajuda a manter você na linha, manter você num caminho bacana para otimizar no final do ano ali a quantidade de impostos que você tem a pagar, ajudar você a direcionar a sua verba de maneira inteligente, reinvestindo dinheiro, fazendo as distribuições da maneira correta. E esses são um dos serviços que nós oferecemos aí dentro do pacote, ajudando esse cliente aí a trilhar um caminho de sucesso aqui nos Estados Unidos, tá, Gabriel? Legal, acho que tivemos aí uma gama de informações aí preciosas para chegar nos Estados Unidos e entender desde a abertura de um tipo de empresa, do negócio que vai fazer, das dificuldades que pode ser encontrada e conhecer o trabalho aí que a WiseTech, né, especialmente aí com o Edson, ele pode estar nos ajudando aí, os nossos clientes que nós estivermos captando aqui para estar dando esse suporte para investir, para dolarizar, para levar operações para os Estados Unidos. Então, eu acho que estamos totalmente agora bem calçados, é só esperar aquele que estiver totalmente interessado em iniciar seu processo, procurar a gente, que nós vamos ter o prazer de direcioná-lo aí para o Edson, para o WiseTech. E foi um prazer enorme, Edson, estar aqui com você, receber essas informações aí preciosas. Só temos a agradecer e até a próxima.
Gabriel, quiser deixar e o Edson também aí as considerações finais. Edson, obrigado aí por essa aula, realmente foi bem esclarecedor saber tanto das dificuldades e como você pode dar esse suporte para os empresários brasileiros. Peço também que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, @WaveInfinity no Instagram, WaveInfinity no YouTube também, no qual a gente vai estar compartilhando diversos conteúdos, não só como esse do Edson, mas com os outros parceiros nossos da BAC. E só gratidão, Edson e Rogério, por mais esse webinar. Valeu! Queria agradecer, então, tanto o Rogério, o Gabriel, a BAC e a Wave Infinity aí por essa oportunidade. Queria dizer que estamos de portas abertas, né, para fazer aí análises e responder perguntas, né, dos clientes potenciais que vocês tiverem. E a WiseTex aqui nós fornecemos tanto os serviços de consultoria geral, como abertura de empresas, bookkeeping, planejamento tributário, a consultoria empresarial, preparação de impostos corporativo individual, endereço fiscal, que é aquele agente registrado, né, com escaneamento de correspondências, e a aplicação de IT Number, tá? Então, para aqueles que pretendem, né, ter negócios nos Estados Unidos, a gente acabou não mergulhando muito no IT Number, mas nós fazemos também aqui a aplicação do IT Number, tá ok? Muito obrigado pela oportunidade, Gabriel, Rogério. Tá joia, então. Forte abraço, pessoal.